نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. O autor nos diz aqui que al-hadath, este estado de impureza que caracteriza o corpo do ser humano e que o impede de estabelecer a oração e que o impede também de fazer a tawaf, de girar em redor de Al-Kaaba, etc. E outras adorações também, como nos faz compreender o autor, se divide em dois tipos. Então há dois tipos de hadath. O primeiro, الحدث حدث أصغر وهو ما أوجب وضوءا كالبول والغائط والنوم. O primeiro, que é حدث أصغر, que é o estado de impureza menor, que é o estado de impureza menor. حدث أصغر, ou podemos dizer pequeno حدث, ou حدث menor, que é o estado de impureza menor e que necessita al-wudu. A pessoa que se encontra em estado de impureza menor, é obrigatório para ele de fazer al-wudu. É obrigatório para ele de fazer al-wudu antes de fazer, por exemplo, a oração. E al-wudu, o que é al-wudu? Al-wudu são as pequenas abluções. São as pequenas abluções. E as razões que nos levam a fazer as pequenas abluções, al-wudu, que é, neste caso, al-hadath al-asghar, o estado de impureza menor, as razões que nos fazem estar neste estado de impureza menor, as razões que nos levam a este estado, a nos encontrarmos neste estado de impureza menor, são, como o autor disse, o facto de urinar, o facto de fazer as grandes necessidades, mas também o facto de dormir. O autor nos deu aqui 3 exemplos: a urina, os excrementos e o sono. Então aquele que urina ou que faz as suas grandes necessidades, quer dizer que saem deles as fezes, ou que dorme, esta pessoa se encontra em estado de hadathun asghar. É o estado de impureza menor. E é obrigatório para esta pessoa de fazer al-wudu antes de estabelecer a oração, por exemplo. Depois o autor diz: القسم الثاني حدث أكبر وهو ما أوجب غسلا كالجنابة. Depois o autor, quanto ao segundo tipo de hadath, falamos do primeiro, agora vamos falar do segundo tipo de hadath, que é o estado de impureza maior, que é o estado de impureza do corpo, que é logo que o corpo se encontra em estado de impureza maior. Hadathun akbar. É, como o autor diz, Hadathun akbar é que é o estado de impureza maior e que necessita al-ghusl, e que necessita as grandes abluções.
as grandes abluções, que podemos dizer também o banho ritual. Quer dizer que aquele que se encontra num estado de impureza maior, hadathun akbar, não é suficiente para ele de fazer al-wudu para se livrar deste estado de impureza. Não é suficiente para ele de fazer al-wudu para remover este estado de grande impureza. Mas, pelo contrário, é obrigatório para ele de fazer al-ghusl, de fazer o banho ritual, de fazer as grandes abluções antes de estabelecer, por exemplo, a oração. E quais são as razões, ou o que é que nos leva a ficar neste estado de grande impureza e que obriga al-ghusl, que obriga o banho ritual, as grandes abluções? O autor deu como exemplo al-janaba. Al-janaba, que é um estado do corpo humano que é derivado a uma relação sexual, por exemplo.